tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Eu sou o professor Vitor Marques, professor de Filosofia da Universidade Federal do ABC, e hoje a minha dica de leitura para vocês é o livro Do Transe à Vertigem, Ensaio sobre o Bolsonarismo em um Mundo em Transição. Esse é um livro que foi lançado esse ano pela editora Ubu, do professor de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro, Rodrigo Nunes. Talvez seja a coletânea de ensaios mais afiados, mais sofisticados sobre a natureza do fenômeno do bolsonarismo e como nós viemos parar no buraco em que nós estamos. Faz tanto uma leitura sociológica do significado desse fenômeno de extrema-direita, quais foram as condições políticas e sociais que permitiram a sua ascensão, como eles se comportam em termos até de exploração de nichos de mercado, explica, por exemplo, a noção dos trolls no poder, como a trollagem da internet virou uma arma política. Explica a relação entre bolsonarismo e negacionismo, a gente tem visto também, sobretudo na pandemia, né, como o bolsonarismo está relacionado a fenômenos conspiratórios e de negação da realidade, seja da negação da pandemia, ou do negacionismo da vacina, e às vezes até o negacionismo das mudanças climáticas, né? E traça também faz uma análise histórica dos últimos 10 anos no Brasil, dos limites também da própria esquerda, né, as deficiências da esquerda em enfrentar essa nova conjuntura, em ajustar os seus conceitos de realidade e realismo para lidar com a nova conformação do mundo, tá? E como uma extrema-direita pôde aproveitar um espaço de crise de institucionalidade, de crise de representatividade política generalizada, né, para assumir o centro do tabuleiro e liderar um bloco conservador numa espécie de contra-revolução, né, tentando desfazer as conquistas democráticas do período da Nova República. Isso também significa que esse atual momento pede um outro tipo de política, né? Uma política que entenda quais são os limites do possível, mas que também seja capaz de pressionar esses limites, de tornar novas coisas possíveis. Porque aquilo que há 10, 20 anos atrás era considerado como um realismo bastante razoável, hoje é irreal. Para enfrentar a crise do neoliberalismo e, sobretudo, para enfrentar a crise ecológica e a crise climática, nós vamos ter que fazer coisas que, para o tempo do consenso neoliberal, eram absolutamente impensáveis. Isso coloca uma nova tarefa para as organizações de esquerda, para os partidos de esquerda, para o que fazer quando tiver as tarefas de exercer o poder na mão. Nós vamos precisar pensar mais para frente, né? Vamos ter que precisar ousar na invenção política e ir para além do que a gente achava que eram os limites do possível. Então essa é uma tarefa, entender como nós chegamos até aqui, entender o que dá para fazer a partir daqui, mas entender também o que é possível fazer na política para aumentar justamente a nossa margem de manobra, aumentar o horizonte de possibilidade. Fazer política é isso, né? Tornar coisas que hoje não são possíveis, possíveis amanhã. Então fiquem com a minha dica, um livro excelente, muito bem escrito, Do Transe à Vertigem, professor Rodrigo Nunes, belos ensaios analíticos, né, sobre a natureza do bolsonarismo e o caráter conjuntural da política brasileira. Muito obrigado.